Aleluia, glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Queridos, nós estamos aqui com um estudo que é uma bênção. No livro de Isaías, eu meditando aqui, eu vi que realmente o livro de Isaías é um dos livros mais consoladores de toda a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós queremos falar sobre este livro que nos traz inspirações para nossas vidas. Fique neste canal, não pule esse vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Isaías, este livro começa denunciando o pecado com firmeza, mas também revela o Deus cheio de misericórdia, que chama o seu povo ao arrependimento e promete restauração. Não é à toa que Isaías é conhecido como o profeta messiânico, não é verdade? Ou até mesmo o quinto evangelho, né? Porque ele fala muito de Jesus com uma riqueza de detalhes impressionante, século antes do seu nascimento. Então, este livro de Isaías muitos consideram como o quinto evangelho, né? Porque tem 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitos intitulam aqui o livro de Isaías como quinto evangelho, porque ele fala muito do Messias. Amados, o tema principal deste estudo que eu quero trazer para vocês aqui é: o Deus Santo julga o pecado, mas salva e restaura aqueles que confiam nele. Isaías mostra dois lados do caráter de Deus, amados. Primeiro, sua santidade e justiça, e segundo, seu amor, graça e promessa de salvação. Esses dois aspectos caminham juntos durante todo o livro de Isaías. Lá no capítulo 6, versículo 3, quando diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus, amado, é o coração do livro, né? Isaías aqui vem falando sobre santo 3 vezes aqui no capítulo 6, versículo 3. Quem foi Isaías? O nome Isaías, você sabe o significado? O nome Isaías significa o Senhor é salvação. Veja só, queridos, que só em pronunciar esse nome, né? Esse nome maravilhoso aqui, o Senhor é salvação. Quando fala Isaías, o Isaías está falando o Senhor é salvação, né? O próprio nome do profeta já anuncia a mensagem que ele pregaria, não é verdade? Quando fala Isaías, está falando que o Senhor é salvação. Então Isaías profetizou aproximadamente entre 740 e 680 depois de Cristo, antes de Cristo. Pregou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, né? Então ele foi um período muito difícil com esses reis aqui, né? Israel estava cheio de idolatria, injustiça, corrupção e religiosidade sem compromisso com Deus. Imagina um profeta pregar no meio de um povo deste, né? Corrompido, religiosidade sem compromisso com Deus, injustiça, idolatria. Imagina o profeta como não sofreu, não é verdade? Aqui o livro de Isaías traz uma divisão aqui que eu quero falar para vocês aqui, dessas divisões. Os 66 capítulos lembram até a divisão, né, da própria Bíblia. Ali no capítulo 1, versículo 39, predominam juízo, né, chamado ao arrependimento, advertências. Então é semelhante ao clima do Antigo Testamento, não é verdade? E você indo lá para o capítulo 40 ao capítulo 46, começa assim: consolai, consolai o meu povo. Então a partir daí surgem promessas de esperança, redenção e restauração a partir do capítulo 40. É semelhante aqui, este 40 ao 66 é semelhante ao clima do Novo Testamento, tá? Então ficou assim:
do capítulo 1 ao capítulo 39 é semelhante aí ao clima do Antigo Testamento, mas do 40 ao 66 é semelhante aí ao Novo Testamento. Aí temos aqui o grande tema, o Santo de Israel. Isaías chama Deus de Santo de Israel mais de 20 vezes, só no seu livro aqui, né? Isso mostra que Deus não aceita o pecado, tá? Mas também mostra que o santo ama o pecador arrependido. Ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador arrependido. Então Isaías viu Jesus. É impressionante, amado, dizer que séculos antes do nascimento de Cristo, Isaías já anunciava seu nascimento. Está lá em Isaías 7, versículo 14, que ele fala: eis que a virgem conceberá, né, e dará à luz um filho. Veja só, Isaías também ele via sua divindade, que ele fala: um menino nos nasceu. Olha só, nosso Deus, bem antes do nascimento de Cristo já havia o acontecimento, já havia o menino nascer. Aí ele fala no capítulo 9, versículo 6, né? Que é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e por aí se vai. Isaías já via também o seu ministério, né? O ministério de Jesus, capítulo 61, que ele fala: ali o Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele se cumpriu quando Jesus entra no templo lá e pega o livro e ele lê justamente sobre Isaías. Foi exatamente nesse texto que ele leu, né, ali na sinagoga em Nazaré, Jesus falando ali que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Isaías também pôde ver o sofrimento de Cristo. Isaías 53, versículo 1 a seguir, vai falar que aqui, amados, é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Aqui nós encontramos rejeição, sofrimento, crucificação, silêncio diante dos acusadores, morte, sepultamentos, ressurreição, justificação dos pecadores. Tudo isso, amado, cerca de 700 anos antes de acontecer. Tudo isso Isaías já estava vendo. Ouça isso no nome de Jesus. E fala também de consolo. O que é que Deus consola? Você percebeu que em Isaías 41, né, você percebe aqui que ali Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Então essa expressão, amada, aparece diversas vezes no livro. Deus diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu não te abandono. Olha que coisa linda. Isaías mostra que Deus nunca abandona quem confia nele. Temos aqui, amado, promessas inesquecíveis aqui de Isaías, né? Capítulo 26, versículo 3, por exemplo, vai falar: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Capítulo 40, versículo 31, tem mais uma promessa que diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Lá no capítulo 41, versículo 10, fala: não temas, porque eu sou contigo. Muitas promessas, amados, que traz aqui o livro de Isaías. E no capítulo 43, versículo 2, então, diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Louvado seja Deus. Aí lá no capítulo 54, versículo 17, tem ali: você toma posse dessas ferramentas, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha quantas promessas. Aí vai para Isaías 64, versículo 4, que diz: olho nenhum viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. O final do livro, né, Isaías termina olhando para a eternidade. Ele fala de novos céus, olha só, novos céus, nova terra, adoração eterna, o reino definitivo de Deus. Ou seja, o livro começa falando do pecado do homem e termina mostrando a glória eterna de Deus. Que mensagem maravilhosa nós temos aqui nesse livro de Isaías, não é verdade? Qual é a aplicação para nós hoje, amados? Isaías nos ensina que Deus continua sendo santo,
que Isaías continua ensinando que o pecado continua tendo consequências, que o arrependimento continua sendo o caminho de volta, Jesus continua sendo o Salvador prometido. Então Isaías nos ensina tudo isso aqui. Isaías nos ensina também que as promessas de Deus permanecem firmes, e também ele ensina que quem espera no Senhor jamais é desamparado. Louvado seja o nome do Senhor. Reflita nisso, querido. Isaías 41 tocou o nosso coração, toca o nosso coração porque ele revela algo precioso. Deus não promete uma vida sem luta, ele promete sua presença em meio às lutas. Então, o mesmo Deus que disse não temas, o povo de Israel continua dizendo aos seus filhos hoje: eu sou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o mesmo Deus que falou isso aí, não temas, ao povo de Israel naquela época, ele continua dizendo isso para você hoje. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então hoje ela continua falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Que Deus abençoe, amados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês. Continue meditando nessa palavra e compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Amém?